Este é o 6º vídeo de uma série de 8 vídeos sobre a história da Igreja ao longo dos séculos. O título, A Igreja Peregrina, vem de um livro publicado em 1931 por Edmund Hammer Broadbent, que, após anos de pesquisa, documentou como, através dos séculos, comunidades de crentes mantiveram os princípios bíblicos, apesar dos desafios e perseguições. O século XVI foi um período de profundas transformações. Uma das invenções mais revolucionárias desse tempo foi a impressora mecânica, que permitiu a produção em larga escala de bíblias, panfletos e livros, tornando a disseminação do conhecimento bíblico muito mais acessível. Em 1516, o erudito holandês Desidério Erasmo publicou uma nova versão do Novo Testamento grego, acompanhada de uma tradução para o latim. Essa obra foi tão influente que passou a ser chamada de O Ovo de Erasmo, pois dela nasceram inúmeras traduções das Escrituras. A partir do ano 1520, a Europa foi sacudida pelo movimento da Reforma Protestante, que se espalhou por diversas regiões, como Alemanha, Suíça, Holanda, Escócia e Inglaterra. Martinho Lutero, na Alemanha, Ulrico Zwinglio, em Zurique, João Calvino, em Genebra, e João Knox, na Escócia, foram alguns dos líderes dessa revolução espiritual. Esses homens foram usados pelo Senhor para resgatar verdades essenciais do Evangelho, enfrentando desafios e perseguições com coragem e determinação. No entanto, nem tudo o que ensinavam estava alinhado com os princípios bíblicos mais puros. O grande problema da Reforma foi sua tentativa de conciliar verdades bíblicas com a estrutura do poder civil, mantendo tradições que poderiam ter sido completamente abandonadas. Em muitos aspectos, os reformadores se apoiaram no Antigo Testamento para justificar práticas que não pertencem à Igreja neotestamentária. Eles não reconheceram plenamente a distinção entre Israel, povo terreno de Deus, e a Igreja, seu povo celestial. Essa falta de discernimento resultou na criação de igrejas nacionais sustentadas pelo Estado e moldadas por costumes herdados do judaísmo. A prática do batismo infantil, por exemplo, foi erroneamente fundamentada na circuncisão do Antigo Testamento, e o sistema clerical protestante manteve semelhanças com o sacerdócio levítico. O próprio poeta inglês John Milton, autor de Paraíso Perdido, percebeu essa incoerência e afirmou que o novo presbítero é simplesmente uma nova versão do velho padre. Muitos ramos do protestantismo adotaram a construção de templos imponentes e o uso de vestimentas especiais para os ministros, práticas retiradas do Antigo Testamento e sem fundamento no padrão da Igreja primitiva. Compreender as dispensações divinas e distinguir entre judeus, gentios e a Igreja de Deus é fundamental para evitar erros que ainda hoje influenciam a cristandade. Apesar das limitações, devemos ser gratos pelos reformadores, pois redescobriram verdades preciosas sobre o Evangelho e a vida cristã. Os puritanos do século XVII foram além, enfatizando a aplicação prática dessas verdades no dia a dia do crente. No entanto, nem os reformadores, nem a maioria dos puritanos restauraram completamente o modelo da Igreja neotestamentária, e as consequências dessa omissão ainda são sentidas no mundo cristão. Muitos hoje clamam por um retorno ao puritanismo, outros desejam reviver os princípios dos reformadores. Há também aqueles que se inspiram em John Nelson Darby e nos primeiros irmãos, enquanto outros preferem seguir os ensinamentos dos pioneiros que lhes transmitiram o Evangelho. Há ainda os que simplesmente olham para os pregadores contemporâneos ou para modelos eclesiásticos de outras igrejas. Mas, será que essa é a direção correta? Certamente não. Precisamos valorizar a herança deixada pelos que nos antecederam, aprendendo com seus acertos e reconhecendo suas falhas. No entanto, nosso compromisso maior deve ser com a palavra de Deus. Como cristãos, individualmente e como igrejas locais, coletivamente, nossa aspiração deve ser sempre a mesma: um retorno sincero e completo às verdades divinamente inspiradas das Escrituras. Somente nelas encontramos um padrão confiável e um guia seguro para julgar tanto o presente quanto o passado. Na época da Reforma, um nome novo surgiu para aqueles que desejavam seguir os princípios da Palavra de Deus: anabatistas, que significa rebatizadores. Esse nome
foi dado porque eles não aceitavam o batismo infantil como legítimo. Durante aquele período, o movimento cresceu rapidamente, especialmente com a adesão de alguns irmãos que antes estavam ao lado dos reformadores, mas que perceberam que esses reformadores não estavam obedecendo plenamente às Escrituras. Foi exatamente isso que aconteceu em Zurique, entre os anos 1523 e 1524. Ulricus Zwinglio, um dos principais líderes da Reforma, entendeu que, de acordo com a Bíblia, o batismo deveria ser aplicado apenas a crentes. No entanto, pressionado politicamente, ele acabou recuando em sua posição. Isso causou uma ruptura entre ele e um grupo de jovens irmãos que o acompanhavam até então. No dia 21 de janeiro de 1525, 12 homens se reuniram na casa de Conrado Grebel. Ali, um ex-padre chamado Jorge Blaurock, sob sua confissão de fé no Senhor Jesus Cristo, foi batizado por Grebel. Em seguida, Blaurock batizou os demais, marcando o início de um movimento que ganharia força rapidamente. Entre esses irmãos estavam também homens valorosos como Balthasar Rubmeier e Félix Manz. O impacto foi impressionante. No ano 1526, apenas um ano depois, na cidade de Nikolsburg, estima-se que 6.000 pessoas decidiram obedecer ao Senhor na questão do batismo. Igrejas começaram a surgir na Suíça, Holanda, Áustria, Alemanha e até na Inglaterra. Os anabatistas estabeleceram contato com os valdenses e em várias partes da Europa, pequenas igrejas se dedicaram a seguir o padrão do Novo Testamento. Mas, como era de se esperar, isso resultou em perseguições severas. Muitos pagaram com a própria vida por sua fé. Há inúmeras histórias de martírio, como a de 2 jovens, de apenas 16 e 17 anos, que foram condenados à morte na Boêmia. O juiz, demonstrando uma suposta misericórdia, decidiu que eles seriam doutrinados pela Igreja Católica até completarem 18 anos. Se ainda se recusassem a negar sua fé, então seriam executados. Ao longo dos séculos XVI a XVIII, em diversos países como França, Rússia, Inglaterra e Escócia, muitas igrejas continuaram se esforçando para voltar ao padrão bíblico, algumas com mais sucesso, outras enfrentando desafios maiores. Mas o desejo de seguir fielmente a palavra nunca deixou de existir, e o impacto desse movimento ainda ressoa na história da fé cristã.